Opa, então eu vou falar um pouco sobre a transcrição e o splicing, tá, na síntese proteica. Falei sobre duplicação já, né? Agora eu vou falar um pouco da transcrição e o splicing. Bom, então o que é a transcrição e o que é um splicing, tá? A transcrição nada mais é do que a cópia do DNA feita pelo RNA mensageiro, né? Ao contrário, né? Do DNA pelo RNA mensageiro. E transcrição, né? Vai ser depois da duplicação, né? Do DNA. A gente vai ter duplicação do DNA. Um DNA a gente vai abrir, né, pela helicase e a gente vai fazer essa questão aí da cópia, né, do DNA. O splicing vai ser uma lapidação, ou seja, a gente vai fazer, o RNA ele vai copiar, né, e o splicing vai fazer a lapidação dessa cópia. Ele vai tirar os introns, né, que são as partes descartáveis, e vai juntar os exons, né, os exons são as partes úteis. Bom, a transcrição. Bom, a transcrição, agora falando um pouco mais especificamente, né, vai ser nada mais do que a abertura do DNA duplicado, né? Então, o DNA ele é muito condensado, ele tem a questão da cromatina e tudo mais. A gente vai fazer essa abertura aí, né? Do DNA. E aí, a gente vai ter a sua... E aí, com essa abertura, né, do DNA, a gente vai ter a produção da proteína, né? Então, a DNA ele vai ficar menos condensado, vai chegar a helicase, vai abrir o DNA e vai chegar o RNA mensageiro para fazer essa cópia aí do gene que é necessário para fazer a proteína. O RNA mensageiro vai se basear nas bases nitrogenadas, né? Guanina, guanina, citosina, enfim. Vai se basear nisso para fazer o RNA. E o DNA volta a se condensar, tá? Depois disso. Então, o RNA ele chega, né? O RNA mensageiro pega, copia o gene, né? Faz essa transcrição. E o DNA, depois que o RNA sair, o DNA volta a fazer essa condensação, a sua condensação, tá? Bom, o splicing, a gente tem o RNA. A gente tem a formação desse RNA, então o RNA mensageiro ele pega, né, a questão ali da cópia, né, do DNA, e a gente vai ter esse RNA bruto, tá? O splice ele vai ser meio que um filtro, tá? Entre aspas, ele vai pegar, ele vai fazer com que tenha a retirada dos introns e a união dos exons. O que são os introns e o que são os exons, né? Os introns, eles são as partes descartáveis, que não vai ser útil, né, para fazer o DNA, e os exons vai ser as partes úteis. Então, ele vai tirar os introns, normalmente pode estar associado com vírus de DNA aí no meio, tá? E os exons, vai unir os exons para formar a nossa proteína. Quem vai fazer essa função vai ser o spliceosoma, por isso o nome splicing, tá? O spliceosoma vai fazer a retirada dos introns e vai juntar os exons, tá? E aí, depois disso, a gente vai ter o RNA formado, tá? O RNA definitivo, né? Nosso filtro do RNA passou e aí a gente vai ter ele pronto aí para fazer a tradução. Bom, as curiosidades que os procariontes, né? As bactérias não tem introns, né? Então ele também não vai ter o splicing, ele já vai fazer essa transcrição aí direta, tá? Não tem esse filtro, porque ele também tem menos quantidade de DNA, né? E o mesmo gene, né? O mesmo gene pode fazer muitas proteínas devido ao splicing, né? Que eu falei. Então, o splicing ele vai descartar os genes que não são necessários, né? E para algumas proteínas, ou para algumas proteínas, a gente tem diferentes genes, né? Então, às vezes a gente pega um gene, por exemplo, que é o gene 1, 2 e 3, vamos supor. Não, o gene A, B e C, vamos supor. Aí, nesse gene A, B, C, o C não é útil. A gente ficou só com o AB. Porém, outra proteína precisa do C e não precisa do B. Então, outra proteína fica com um AC, por exemplo, tá? E é isso. Essa é a transcrição e o splicing. A segunda parte aí da síntese proteica.